8 horas e 19 minutos na cidade, uma ótima segunda-feira para todos nós, hoje dia 3 de outubro. Muito bom dia, Leonora. Bom dia, Bruno, bom dia, Gabriel, bom dia, Marilândia. Estamos aqui mais uma vez na segunda-feira de manhã e hoje o tema é sobre autocrítica. Legal, isso aí. Cuidado da saúde mental, sempre com Leonora, 8h15 da manhã, todas as segunda-feiras. Pode compartilhar a nossa live e nós vamos falar... Eu vou conduzir e a Leonora vai falar de autocrítica. Isso aí, gente. A autocrítica, quando ela é produtiva, não tem problema algum. Quando a gente fala assim, poxa, isso aqui ficou bom, mas podia ter ficado melhor. Eu fiz determinada coisa, mas poderia ter ficado um pouco mais claro, ou poderia ter feito um pouco mais rápido. Esse tipo de autocrítica é ótimo, porque ajuda a gente a ter um desempenho melhor. O problema é quando a autocrítica, ela vem em cima do que eu sou. Então, eu sou muito desorganizada, eu sou muito estressada, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe. Quando a autocrítica cai em cima do sou, daquilo que você é, ela começa a ser um pouco perigosa. Porque ela acaba sendo uma lente. Vocês já repararam que tudo que a gente vê, tudo que a gente entende a partir de um lugar, não é? A gente vai olhar para uma situação e vai entender dela a partir do que a nossa lente nos mostra, né? Vocês já repararam? Às vezes alguém vai chegar aqui e alguma pessoa que trabalha com arquitetura, por exemplo, ela vai reparar mais num certo aspecto da rádio. Sim. Outra pessoa que trabalha com saúde vai reparar em outra coisa. Uma psicóloga chega aqui e repara uma outra coisa. Então, tudo que a gente vai entender das situações, de nós mesmos, das pessoas, depende muito dessa lente. Agora, imagina se a gente usa o tempo inteiro a lente da autocrítica. Como que isso pode nos deixar escravos mesmo de uma exigência que a gente nunca consegue atingir. Sim. E pode ser ruim, né? E que pode ser ruim, Então, assim, quando eu vi que essa tinha sido uma das sugestões, a autocrítica, eu logo quis trazer, porque a autocrítica, ela tem uma ação, digamos assim, biológica no nosso organismo. Quando a gente começa a agir, a nos ler através dessa lente da autocrítica pesada, muito exigente, onde nada tá bom, onde nada que a gente faz tá bom, o nosso autoconceito, aquilo que a gente pensa sobre nós, ele é ameaçado. E quando a gente se sente ameaçado, o que acontece? Aquele nosso sistema aqui de trás do cérebro, ele é ativado. E aí ele vai atacar o quê? Vai atacar aquilo que está nos colocando em ameaça. Só que nesse caso somos nós mesmos. A autocrítica, ela pode vir de você mesmo, como pode vir de um terceiro também? A autocrítica é sempre da gente com a gente mesmo. Ah, é? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma autocrítica, não seria uma autocrítica, seria uma avaliação. Isso. Se é o meu respeito, é uma avaliação, é um feedback, é uma opinião. Às vezes é uma intervenção que você quer fazer. Agora, a autocrítica diz de você. Ela parte sempre de você mesmo para si próprio. Para si próprio. Isso aí. E aí, essa autocrítica, ela dá aquela sensação de que nunca tá bom. Por mais que você se esforce, que você faça tudo como você previu que tinha que ser feito, nunca tá bom. Isso aí tem que ter muito cuidado para você não se frustrar e mesmo sem saber que as coisas têm acontecido de forma natural e correta. Isso, exatamente. Por isso que às vezes ela é uma lente que se a gente limpar, você vai ver, mas aqui não tinha nem como fazer diferente. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Mas isso que você falou é legal, porque às vezes a gente, dentro de uma determinada tipo de ambiente ou uma determinada tipo de educação que a gente recebe, às vezes a gente é muito rotulado. Ah, esse menino é muito difícil. Ah, essa menina é muito difícil. Essas falas que a gente vai ouvindo ao longo da vida, claro que elas vão ajudar a gente a entender quem a gente é.
Então, às vezes, a autocrítica excessiva pode ser fruto de um ambiente? Pode. Pode. Às vezes a pessoa, ela recebe ao longo da infância, por exemplo, ou até por volta dos 18 anos, muito mais crítica do que elogio. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que elogiar sem necessidade, claro que não. Só que às vezes, até com a gente mesmo, a gente aumenta muito mais a lente do que está errado. E às vezes a gente faz isso como precaução, como cuidado, né? A gente faz isso com a melhor das intenções. Só que isso pode ter um efeito muito grave. Tem que saber balancear, né? Talvez até seu grupo de amigos ou no próprio trabalho, você fazer uma percepção de quem usa a autocrítica para se beneficiar ou aquele que usa a autocrítica e pode estar prejudicando o seu desempenho, né? Exatamente, exatamente. E olha, pensa comigo, se você vai fazer uma coisa, já com a voz da autocrítica falando assim, olha, toma cuidado, isso aqui não tá bom. Olha como que o seu desempenho vai ser prejudicado. Você vai fazer com medo ou com receio e pode realmente prejudicar. O seu emocional já vai estar com uma pulguinha para, tipo assim, poxa, será? E geralmente quando você vai fazer algo, em qualquer situação, é bom que você esteja confiante, né? Claro que sim, até porque a forma como a gente vai se comportar numa situação, se o meu pensamento é de, não, eu dou conta, é difícil, mas eu dou conta. O meu comportamento vai ser concorda? Sim, com certeza. E você vai notar isso. A pessoa que está assistindo, que está notando, que está conversando junto, vai notar. E aí acaba que é um ciclo, um ciclo virtuoso nesse caso, né? Sim. De que vai ter feedback positivo daqui, vai ter feedback positivo de lá. Agora, quando você vai para uma situação já pensando, cara, eu não dou conta de fazer as coisas direito. Essa aqui vai ser mais uma vez que não vai sair bem. Você já vai inseguro. Sim. Né? Aqui, o nosso pensamento e aquilo que a gente sente e o que a gente faz são três coisas que estão sempre muito próximas. E sendo a autocrítica algo que vem como um pensamento, é claro que ela vai atingir também o nosso jeito de sentir, o que a gente sente e o que a gente faz. Leonor, e aí, para controlar, para o melhor desempenho no trabalho, na escola ou até dentro de casa, o que fazer para controlar essa autocrítica e não ser prejudicial? Ótimo. Uma ótima intervenção é você ter sempre em mente, e às vezes até mesmo detalhado no papel, qual que é a sua expectativa para aquilo ali. Porque se a gente não tem clareza do que a gente quer fazer, o céu é o limite. Sim. Né? Vamos supor, hoje eu tenho tal tarefa para fazer. Então, se eu cumpro aquilo ali, ótimo. Agora, se eu não tenho planejamento, realmente nada vai estar bom. Ou objetivos e metas. Ou objetivos, metas, isso. Igual a gente estava falando agora mesmo do exercício físico. Às vezes você coloca aí, eu vou fazer exercício físico 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 2 vezes. Você tem na sua cabeça ali o que você quer fazer. É segunda, quarta, sexta, o dia que eu não vou eu reponho. Mas você está organizado. Sim. Agora, quando você não tem o que você tem que fazer, claro, nunca vai ser suficiente mesmo. Até para você se cobrar, né? Você vê... Você vê resultado também. Se você não coloca objetivos e metas, né, vai ficar muito complicado para você mensurar. Isso, para você mensurar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para dar uma controlada aí na autocrítica é ter clareza do que você precisa fazer. Sim. E aí, se você trabalha com alguém, essa pessoa que trabalha com você pode ser um ótimo norteador. Cara, o que você acha? Estou mandando bem? Tá legal? Não tá? Até porque quando a gente vai fazer algo dentro do nosso costume, da nossa prática, aquilo ali fica óbvio. Já tá normal. Já tá normal. Então, às vezes, você vai dar uma cobrança, né, sobre si mesmo, mas você tem um outro para dar esse feedback. Então, a primeira coisa a fazer é tenha clareza do seu papel. Gente, isso é muito legal. Tenha clareza do seu papel e o que você precisa fazer dentro desse papel. Depois, tenha o outro como um porto seguro mesmo de um feedback. Pergunta. Isso estreita a relação. E assim, quando a gente pergunta para o outro o que o outro está achando,
a gente também dá oportunidade para que eles se sintam à vontade para fazer a mesma coisa. Sim. Né? Eu acho que essa abertura aí de perguntar nos mostra um pouco mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo nos aproxima. Sim, com certeza. Nos Ajuda, conecta. né? Claro, olha, ela também é humana. Ele também é humano, ele tem receio de não estar fazendo bem. E eu também. Isso conecta as pessoas. Verdade. Né? Uma das consequências graves da autocrítica é isso, é você buscar tanto a perfeição que isso te afasta das pessoas. Porque a perfeição não existe. Existem expectativas, existem parâmetros altos, mas a perfeição não existe. Então, essa é um terceiro ponto também. Cuida para que dentro dessa autocrítica não tem um perfeccionismo muito elevado. Às vezes a gente acha que o perfeccionismo é uma coisa positiva. Em alguns casos pode até ser que seja. Só que às vezes ele nos ameaça nesse sentido de que fica uma autocrítica infindável ali. Verdade. A oportunidade que você tem também de comparar o teu trabalho, né? Os teus resultados de anos passados. Cada situação é uma avaliação. Mas, por exemplo, vou falar de rádio aqui, a gente percebe, pô, eu gosto de ouvir bastante a Jovem Pan, eles são muito comunicativos, tá notícia o tempo todo, do que outras rádios que tocam muita música, entendeu? Então a gente leva, no meu caso, no lado mais de informação, que eu acho que é o fundamental papel nosso aqui. Até porque a rádio você pode baixar qualquer tipo de música, você pode botar a tua playlist e ouvir o que você quer, entendeu? Mas aí vai no trabalho de cada um, de cada segmento, né? Isso aí, perfeito. Bruno trouxe um exemplo ótimo, que é você não ter medo de conhecer o trabalho de pessoas que estão na mesma área que você. É a oportunidade de você se avaliar, sem perguntar a ninguém. Exatamente. Aprender. Sim. Isso é muito legal. Então, assim, mais uma coisa que a gente pode fazer para dar uma calibrada aí na autocrítica é você buscar em outras pessoas, outros setores que são do mesmo setor que o seu, para se avaliar. Com certeza. E para aprender. E isso não tem nada de fraqueza. Nada de inveja. Não, nada imagina, disso. imagina. A gente é gente, a gente aprende com gente o tempo inteiro. Até porque cada um é individual e é único. Não tem Exato. nada igual. E aí o que você faz, procura fazer bem feito e vai acontecer. Exato. Tem uma prática dentro da psicologia que é a gente trabalhar com a autocompaixão. Que de início, para quem é muito autocrítico, pode parecer que a gente está querendo passar a mão na nossa cabeça. Mas não é isso. A autocompaixão, ela vem como um contraponto à autocrítica, dizendo o seguinte: todo ser humano, todos nós, temos as nossas coisas boas e as nossas coisas ruins. Todo ser humano. É impossível alguém ter só coisa boa É impossível. e é impossível alguém ter só coisa ruim. Isso é básico. Então, entendendo isso, se você é humano, é claro que você vai ter alguma coisa de bom. Gente, a gente precisa lembrar disso. Porque as pessoas às vezes falam: nossa, mas eu não tenho nada para oferecer, eu não sou bonito, ou eu não sou interessante, eu não sei conversar. Mas alguma coisa de bom tem aí. Se você limpar as lentes da autocrítica, você vai se enxergar como humano, e a humanidade pressupõe isso, que você vai ter alguma coisa de bom. E às vezes você está tão fechado, tão obscuro nessa lente que você não consegue nem receber de outros também esse feedback. Isso. Porque você está tão fechado, tão obscuro, que você não consegue ver, nem ouvir. Perfeito, Bruno, exatamente. A lente, ela tá tão dura ali que o outro tá te dando um feedback positivo, tá te dando um elogio, tá falando: pô, que massa. Mas aí você pensa: tá falando isso só pra puxar meu saco. Ou vai entender de outra maneira, né? Só pra agradar. Ou, olha, tá vendo, tá com dó de mim, tá falando isso só pra eu não ficar tão triste. É verdade. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente precisa limpar essa forma de nos ver com uma autocrítica muito severa. Se você é um humano, tem coisa boa ali dentro. E observar, sempre buscar observar, né, no meu ponto de vista, ser o lado positivo. Eu, pelo menos, sou muito otimista com as coisas. Às vezes, talvez até me atrapalha, mas eu sou muito otimista. Olha, a gente pode fazer um episódio, a gente pode fazer um encontro sobre isso. Por quê? A gente pode treinar o nosso cérebro
a ter um viés para enxergar as coisas mais pro lado positivo. Sim. O que não é se enganar, o que não é ter a chamada positividade tóxica. É um bom tema. Não é? É você treinar para você essa habilidade e tirar da situação o sumo bom. Exatamente. De tudo aproveitar o lado bom. Exato. Porque em tudo tem o bom e o ruim. Exatamente. Se acontecer algo, poderia ter sido pior. Exatamente. Então, são treinos, tá? Ninguém nasceu com autocrítica ferrenha, com essa coisa pesada. Ninguém nasceu assim. A gente aprende isso ao longo do tempo. E se a gente aprende, a gente pode desaprender e aprender uma outra coisa no lugar. Tá certo. 8 horas e 34 minutos. Cuidado da saúde mental com Leonora, hoje falando de autocrítica. Leonora, quero te agradecer, a gente vai chegar no final de mais um programa, passa rapidinho, suas considerações finais. Gente, vamos tentar sempre nos treinar para se perguntar, se outra pessoa estivesse aqui, ela também teria o mesmo pensamento que eu? Ou será que o meu pensamento está sendo distorcido ali para caber dentro de uma autocrítica que é grande demais? O meu pensamento, ele obedece a essa lente que distorce, ou ele obedece ao que a realidade está colocada? Isso é muito legal da gente pensar, tá? Mas na segunda-feira que vem a gente continua com esse tema de autocrítica. Tá bem. Leonora, muito obrigado. Conteúdo gerado. Na próxima segunda-feira, novo encontro, às 8h15 da manhã. Um abraço, galera. Tá na cidade, tá sempre bom demais. Voltamos no Bom Dia Cidade.